Jornal Bandeirantes. Agora, primeira hora. Hora oficial do Brasil, 7 horas. Sábado, 3 de fevereiro de 2018. Para cumprir meta fiscal, o governo decide congelar 16 bilhões do orçamento. Parte do valor corresponde ao que a União espera arrecadar com a venda da Eletrobras. Polícia do Rio de Janeiro mantém o patrulhamento reforçado em meio ao clima de tensão na Cidade de Deus, palco de seguidos tiroteios nos últimos dias. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, ministro da Defesa anuncia que o governo federal estuda a criação de uma Força Nacional de Segurança Permanente. Nós precisamos de uma força permanente que alcance um número que inicialmente deveria ser em torno de 2.000 homens, 2.100, mas chegando progressivamente no período seguinte, até 10.000 homens. Justiça devolve passaporte de Lula e defesa do ex-presidente recorre ao Supremo em nova tentativa de evitar a prisão do petista. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, autoriza a abertura de inquérito contra Gilberto Kassab, suspeito de corrupção passiva e falsidade ideológica. Gilmar Mendes será o relator do caso que pode levar o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, de volta para a capital fluminense. Série de notícias negativas derruba a cotação das moedas virtuais, como as bitcoins, que em 24 horas perderam mais de 100 bilhões de dólares em valor de mercado. Pai de 3 meninas abusadas sexualmente pelo médico Larry Nasser num clube de ginástica é detido e retirado à força durante o julgamento por tentar agredir o réu. São Paulo volta a relacionar peruano Cueva após ser barrado dos últimos 3 jogos. Tempo. A presença de uma massa de ar seco garante o tempo firme neste sábado entre o Rio Grande do Sul e o estado do Paraná. No sudeste, o tempo segue firme no estado de São Paulo e no extremo sul de Minas. Nas demais áreas da região, tem expectativa para chuva e risco para temporais no norte mineiro. A máxima prevista é de 26 na capital paulista, 29 na capital fluminense e 27 graus em Belo Horizonte. 7 horas e 2 minutos. O governo decide congelar 16 bilhões de reais do orçamento para cumprir a meta fiscal de 2018. Uma parte desse valor corresponde ao que a União espera arrecadar com a venda da Eletrobras. Ontem, o Supremo Tribunal Federal derrubou uma liminar da Justiça que impedia a desestatização. A expectativa é conseguir 12 bilhões de reais com o leilão da companhia do setor elétrico. Brasília, repórter Antônio Maldonado. O governo federal vai fazer uma reserva de contingenciamento de 16 bilhões e 200 milhões de reais do orçamento previsto para este ano. O objetivo é garantir o cumprimento da meta fiscal, que prevê um déficit de 159 bilhões de reais. 8 bilhões estão sendo bloqueados temporariamente. Como explica o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, esse valor pode voltar ao orçamento assim que o governo conseguir concluir o processo de privatização da Eletrobras, onde espera arrecadar 12 bilhões e 200 milhões de reais. Essa questão da Eletrobras, nós precisamos ter um pouco mais de confiabilidade no cronograma, como eu disse. Eu acredito que até o meio do ano nós já teremos isso mais claramente, então eu estimo que provavelmente no relatório de julho a gente possa reavaliar essa questão. Já os outros 8 bilhões e 200 milhões de reais bloqueados estão sendo remanejados e precisarão de autorização do Congresso para voltar à previsão orçamentária. De qualquer forma, o ministro do Planejamento está confiante que esse remanejamento será aprovado logo, já que o dinheiro será distribuído para áreas de interesse dos próprios parlamentares. Eu acho que aprova no máximo até o final de fevereiro, isso já deve estar aprovado. Porque são áreas importantes, são áreas também que também têm interesse dos parlamentares. Essa questão dos municípios, saúde, carro-pipa, são coisas que não pode ficar sem, né? De acordo com os cálculos do Ministério do Planejamento, houve uma queda de mais de 1 bilhão e 390 milhões de reais na estimativa de receitas para este ano. Ao mesmo tempo, a pasta informou que a previsão para as despesas recuou em 1 bilhão 760 milhões de reais. Além disso, o governo subiu a previsão de alta do Produto Interno Bruto de 2018 de 2,5% para 3%.
O congelamento no orçamento vai atingir as emendas parlamentares que ainda não entraram no cronograma de pagamentos do Planalto. Isso poderá se transformar em problema para a votação da reforma da Previdência, prevista para começar em 19 de fevereiro. O governo quer ir para o tudo ou nada, mesmo sem os 308 votos necessários para aprovar a matéria, como destaca o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Estamos trabalhando, o número de votos está aumentando, etc., mas ainda vamos saber no dia da votação. No Congresso tem a contagem de votos dos líderes que estão ali conversando com todo mundo e fazendo conta, etc. Agora, quer dizer que a eleição e mineração só no dia da apuração, na verdade. Durante a inauguração de mais uma fase da transposição do Rio São Francisco, Michel Temer dedicou boa parte do discurso para defender a reforma. Diferentemente do que se divulgou, do que se alardeou, não alcança os mais pobres, não, pelo contrário, prestigia os mais pobres. Nós queremos igualar os trabalhadores públicos, que muitas vezes se aposentam com 30, 33 mil, 20 mil, 25 mil. Nós queremos equiparar com os trabalhadores da iniciativa privada. Ou seja, todos vão se aposentar com R$ 5.645, inclusive a classe política. O presidente entregou nesta sexta-feira a estação de bombeamento de Cabrobó, em Pernambuco. A obra vai permitir que as águas do São Francisco sigam pelo canal em direção ao Ceará e Rio Grande do Norte. 7h06. No dia em que a Bolsa de Valores fechou em queda de quase 2%, a Embraer teve alta de mais de 4%, a maior entre as ações que compõem o principal índice do mercado brasileiro. Os papéis subiram após a informação de que a empresa recebeu da Boeing uma proposta de união das operações comerciais. Os americanos teriam sugerido um modelo de parceria em que a Boeing e a Embraer criariam uma terceira empresa, que teria as duas como sócias. A nova companhia seria responsável pela fabricação de jatos comerciais, segmento em que elas são complementares. A proposta deixa fora as aeronaves militares, já que o governo brasileiro poderia barrar o negócio. Apesar da empresa ter sido privatizada, a União tem uma participação acionária que permite o direito de veto sobre algumas mudanças. Entre elas, a transferência de controle da companhia. Embraer e Boeing admitiram em dezembro que discutiam um acordo de fusão de suas operações. Isso depois que as principais concorrentes, a Airbus e a Bombardier, fecharam negócio para a combinação de suas operações na área de aviação comercial. 7h07. Uma série de notícias negativas derruba a cotação das moedas virtuais, como as bitcoins. Em 24 horas, elas perderam mais de 100 bilhões de dólares em valor de mercado. Depois de chegar a quase 20 mil dólares em dezembro, a moeda virtual caiu para a casa dos 8 mil dólares. Ethereum e Litecoin, que já foram apontados como sucessoras da Bitcoin, caíram mais de 20%. A queda livre é reflexo de uma onda de notícias negativas para o mercado de criptomoedas. Depois de Estados Unidos, China e Coreia do Sul, a Índia agora promete adotar regulamentações mais duras. Em discurso no Congresso, o ministro das Finanças indiano diz que não considera as criptomoedas um meio legal de pagamento. E prometeu tomar medidas para impedir que elas financiem atividades ilegais. Na semana passada, o roubo de mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais em criptomoedas por hackers no Japão já tinha colocado em xeque a segurança do investimento. Nos Estados Unidos, autoridades investigam uma suspeita de manipulação das cotações pela corretora ByteNex, uma das maiores do mercado. Apesar dos altos e baixos, quem entrou no mercado das criptomoedas há mais de um ano ainda acumula ganhos expressivos. Mesmo com as últimas perdas, a valorização da Bitcoin no acumulado de um ano chega a 2.500%. 7h08. A Polícia do Rio de Janeiro mantém o patrulhamento reforçado em meio ao clima de tensão na Cidade de Deus, palco de seguidos tiroteios nos últimos dias. Rio de Janeiro, repórter Cristiano Pinho. Apesar de nenhum confronto entre policiais e criminosos ter sido registrado na Cidade de Deus nesta sexta-feira, o clima ainda é de insegurança na comunidade. Um carro foi incendiado por bandidos no interior da favela da Zona Oeste, quando um helicóptero da Polícia Militar já sobrevoava o local e veículos blindados da corporação circulavam pelas ruas. Ações da PM são realizadas na comunidade desde a quarta-feira da semana passada. Nessa quinta-feira, uma jovem de 19 anos foi atingida por uma bala perdida quando saía de casa para comprar pão na rua Ana Cristina César. Alvejada no tórax, Natasha Aparecida Cruz recebeu alta nesta sexta.
Uma moradora que prefere não ser identificada e teve a voz distorcida conta que precisou mudar os móveis de lugar, pois os tiros estavam entrando dentro da casa dela. Tivemos que mudar a casa toda de lugar, porque não tinha como dormir. Os 2 lugares onde a gente dormia estavam furados, o telhado, a janela. Mudamos tudo de lugar. Mudamos a cama para um lado, para o outro, as coisas, porque não dá para dormir com medo. Mudamos para esconder a bala, tem como mudar de casa, se joga no chão. Porque não tem como levantar, não tem como sair, tem que se jogar no chão. Até quando os polícia vai embora. Um outro caso de bala perdida foi registrado no Meier, zona norte do Rio. Carolina de Souza Pereira da Silva, de 38 anos, estava a apenas 400 metros de casa na rua Galdino Pimentel, em Umbar, quando foi atingida no tórax e encaminhada para o Hospital Municipal Salgado Filho, na mesma região. De acordo com o aplicativo onde tem tiroteio, nos 31 primeiros dias do ano, mais de 500 tiroteios foram registrados no Rio. Pelo menos 41 deles foram na Cidade de Deus. 7h10. O governo federal estuda a criação de uma Força Nacional de Segurança Permanente. Foi o que revelou em entrevista a José Luiz da Atena na Rádio Bandeirantes o ministro da Defesa, que se reuniu na quinta-feira com o presidente Michel Temer. Segundo Raul Jungmann, a ideia é começar com cerca de 2.000 homens treinados pelas Forças Armadas e depois ampliar esse número gradativamente. A Força Nacional ela é feita por tarefa, ou seja, você tem um problema no Espírito Santo, demanda 1.000 homens, você pega um pedaço de São Paulo, de Pernambuco, um de Goiás, o outro de Minas, e você vai até lá e cumpre a tarefa, depois eles são repostos nos seus estados. Isso é um avanço, sim, mas não é suficiente. Nós precisamos de uma força permanente que alcance um número que inicialmente deveria ser em torno de 2.000 homens, 2.100, mas chegando progressivamente no período seguinte, até 10.000 homens. O presidente Michel Temer solicitou mais estudos para definir a eventual criação de uma Força Nacional de Segurança permanente no país. Nesta semana, o ministro da Defesa deu uma declaração forte. Disse que o sistema de segurança do Brasil está falido devido à nacionalização e transnacionalização da criminalidade. Durante a entrevista a José Luiz da Atena, Raul Jungmann reforçou a crítica. Na avaliação dele, as regras da segurança pública estabelecidas na Constituição de 88 estão defasadas. Aquele sistema de segurança, aquela arquitetura que está na Constituição de 88, que a todos nós rege, da pena, ela não dá mais para atender aos requisitos da segurança hoje no país. Daí eu ter utilizado essa expressão forte, o sistema está falido. Então, esse sistema, ligado ao fato de que o crime da pena se nacionalizou e internacionalizou. Pelo que eu entendi, haveria necessidade de uma reforma constitucional? Eu acho que nós teríamos que sim. Para o ministro Raul Jungmann, também é necessário aumentar a participação do governo federal e das capitais nas questões relacionadas à segurança pública. São 7h12. Rede Bandeirantes de Rádio. 7h14. O Tribunal Regional Federal da primeira região em Brasília manda devolver o passaporte do ex-presidente Lula apreendido na semana passada. O documento do petista tinha sido entregue pela defesa no dia 26 de janeiro. O tribunal considerou que a medida que confiscou o passaporte de Lula não tem base de sustentação. A ordem para a apreensão partiu do juiz substituto da 10ª Vara Federal de Brasília, Ricardo Leite, na Operação Zelotes, que apura suposto tráfico de influência de Lula na compra dos caças suecos pelo Brasil. A decisão impediu que o ex-presidente viajasse para a África na semana passada, onde participaria de um evento sobre combate à fome na Etiópia. No dia 24 de janeiro, Lula teve a pena de prisão confirmada e ampliada para 12 anos e 1 mês pelo TRF-4, no caso do triplex do Guarujá. 7h15. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo autoriza a abertura de inquérito contra Gilberto Kassab. Será investigada uma suposta prática de corrupção passiva e falsidade ideológica eleitoral do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Moraes atendeu o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, que pediu a investigação com base nas delações premiadas do empresário Wesley Batista. Ele é um dos controladores da JBS. Wesley e Ricardo Saldi acusam Kassab de receber pagamentos mensais de propina de R$350 mil desde 2009. Os delatores também afirmaram que o PT
comprou o apoio político de Gilberto Kassab por meio de pagamentos feitos pela JIF, disfarçados de doações oficiais. Já o ministro Edson Fachin liberou para revisão o voto na ação penal que envolve a senadora Gleisi Hoffmann e o marido, o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Os dois são réus pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro na Lava Jato. Caberá ao ministro Celso de Mello concluir a revisão e liberar a ação para o julgamento, que deve ocorrer ainda neste ano na segunda turma da Corte. Em novembro do ano passado, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu a condenação da senadora e de Paulo Bernardo. No processo, ambos são acusados de receber R$1 milhão para a campanha da senadora em 2010. Dodge também pediu que Gleisi e Paulo Bernardo também sejam condenados ao pagamento de 4 milhões de indenização aos cofres públicos. O valor é 4 vezes maior do que o montante que teria sido desviado da Petrobras. 7h16. O juiz Sérgio Moro defende o pagamento do auxílio moradia como forma de compensar a falta de reajuste aos juízes. Ele é um dos magistrados que recebe o benefício, apesar de ter imóvel próprio em Curitiba. No Rio, o juiz Marcelo Bretas também entrou na polêmica, ao solicitar o benefício, mesmo já possuindo um imóvel. Carlos Aires Brito foi entrevistado nos bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes. Para o ex-ministro do Supremo, a justiça deve dar o exemplo. É a justiça. Tem que dar o melhor exemplo. O bom exemplo sempre vem de cima, porque irradia para todos os patamares intermediários e até mais abaixo da pirâmide social. É preciso ver com todo critério. Eu, pessoalmente, sou rigoroso na interpretação dessas verbas, porque só admito aquelas que têm um caráter rigorosamente indenizatório ou de ressarcimento de despesas feitas. As outras não. Já sobre outra polêmica, a de insultar ou desrespeitar as decisões da Justiça, Carlos Aires Brito disparou. Falou, está falado. Você pode criticar o judiciário, não concordar com a sua decisão, recorrer o quanto puder das decisões dele, mas insultar o judiciário, achincalhar o judiciário, conclamar a população para desrespeitar decisões terminativas lá no Poder Judiciário, isso é absolutamente inconcebível. Isso é enlouquecidamente inconstitucional. Já o ex-ministro da Educação, Renato Giannini, criticou a resposta do juiz Sérgio Moro sobre o auxílio moradia. Alguém que entende leis não deveria jamais dizer que uma gambiarra pode ser feita para resolver uma demanda de mais dinheiro. O fato é que, vamos dizer, a sociedade brasileira inteira, funcionários públicos ou empregados de empresas particulares, paga a sua própria moradia. O judiciário é um caso estranho, porque ele paga o auxílio moradia, embora as pessoas morem efetivamente nesses lugares. Quer dizer, você poderia entender o auxílio moradia se um juiz é deslocado por uma comarca para substituir outro e mora em outro lugar. Seria inteiramente legítimo. Agora, quando ele mora na cidade, uma pessoa normal compra uma casa, aluga uma casa e isso sai do seu salário. Carlos Aires Brito e Renato Giannini foram entrevistados por Thaís Freitas, Pedro Campos, Cláudio Humberto e Fábio Panunzio nos bastidores do Poder. 7h19. Um estudo divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer estima um crescimento de 21% na incidência de vários tipos de tumores no país em até 2 anos. De Brasília, repórter Ivan Brandão. 600 mil novos casos de câncer por ano até o fim de 2019. Essa é a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, divulgada nesta sexta-feira, às vésperas do Dia Mundial, que marca a luta contra a doença. Os tipos mais comuns: pele, próstata, mama, intestino e pulmão. O câncer é a segunda maior causa de morte no país e até 2029 deve ultrapassar as doenças cardiovasculares, passando a ocupar o primeiro lugar. São mais de 4 mil mortes a mais a cada ano. O diretor-geral substituto do INCA, Gelson Mendes, diz que, apesar do alto número, a realidade brasileira não destoa de países com as mesmas características. Esse número, ele é um número que ele é compatível com outros países com características semelhantes ao Brasil. Então, o Brasil não tem uma característica diferente, discordante, desviante de outros países com relação ao número de casos estimados, não. Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde anunciou a realocação de 140 novos aparelhos para radioterapia no país. 16 hospitais vão receber recursos para comprar aceleradores lineares, um equipamento mais avançado.
8 unidades receberão os aparelhos sem a necessidade de gastos e outros 12 substituirão máquinas antigas por novas. Hoje o país tem 243 aparelhos para tratamento de radioterapia na rede pública, mas a meta é chegar a 331 até 2019, o que, segundo a pasta, vai garantir mais de 100% de cobertura da demanda pelo tratamento no SUS. A reportagem questionou o ministro Ricardo Barros se a meta seria ousada, visto que em poucos dias um novo ministro assumirá a saúde. É um longo processo, não se faz de um dia para o outro a instalação de um equipamento de radioterapia. Portanto, como tudo está planejado e com recursos disponíveis, eu não vejo dificuldades no cumprimento desta meta, mas assim como eu alterei a prioridade, um outro ministro pode vir aqui e mudar a prioridade e pode ser que isso atrase o programa. Só no ano passado foram feitos mais de 10 milhões de procedimentos de radioterapia na rede pública de saúde. Tempo. 7 horas 21 minutos, a previsão do tempo para todo o Brasil. Maria Clara Sasaki. A presença de uma massa de ar seco garante o tempo firme neste sábado entre o Rio Grande do Sul e o estado do Paraná. As temperaturas na tarde de hoje ficam na casa dos 29 graus em Porto Alegre e Florianópolis e 25 graus em Curitiba. No sudeste, o tempo segue firme no estado de São Paulo e no extremo sul de Minas. Nas demais áreas da região, tem expectativa para chuva e risco para temporais no norte mineiro. A máxima prevista é de 26 na capital paulista, 29 na capital fluminense e 27 graus em Belo Horizonte. No centro-oeste, tempo firme no Mato Grosso do Sul e risco para temporais, inclusive no Distrito Federal. Em Brasília, a máxima não passa dos 25 graus. No Nordeste, tem chuva generalizada, mas os temporais atingem principalmente Maranhão, Piauí, parte do Ceará e no oeste da Bahia. Máxima de 34 graus em Salvador e 29 em Fortaleza. Rede Bandeirantes de Rádio.